Queridos alunos do 7º ano A, vamos dar continuidade ao estudo de geometria, abrindo na página 48 do volume 1 de matemática. No final da página, a gente vai ver ângulos opostos pelo vértice. Então, dois ângulos são opostos pelo vértice OPV quando os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro. Sabendo que o caminho F em relação à pista central forma dois pares de ângulos opostos pelo vértice, responda. Qual é a soma das medidas dos ângulos determinados pelo caminho F? Então, se a gente olhar o caminho F e a pista principal, ela forma 4 ângulos. E os ângulos opostos, eles vão ser chamados de ângulos OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. Qual é a soma das medidas dos ângulos determinado pelo caminho F com relação à pista central no sentido do terminal de voos internacional? Se a gente olhar no sentido de voos internacionais, então é o que fica à direita. Então você vai ter a soma de dois ângulos e eles formam o quê? Uma reta. Se formam uma reta, então, o que é 180 graus. E quando dois ângulos somam 180, a gente diz que eles são suplementares. Então, o item A, o aluno que colocou ângulos suplementares acertou. B. E qual é a soma das medidas dos ângulos no sentido do terminal do voo doméstico? No sentido do voo doméstico, também você vai ter que entrar à esquerda, vindo na pista principal. Então, quando você entrar à esquerda, você tem dois ângulos. E, se a gente observar, esses dois ângulos também formam uma reta. Se formam uma reta, eles somam 180. Se eles somam 180, também são suplementares. 9. Usando um transferidor, faça no desenho, ao lado, as medidas indicadas em cada item abaixo. Então, tem a figura, tem a reta AC, DB. E ele quer saber os ângulos AOB e COD. Qual é a medida? Então, vamos, com o uso de um transferidor, obter esse valor. Vamos resolver o 9º item. Usando um transferidor, faça no desenho ao lado as medições indicadas em cada item abaixo. A. Os ângulos AOB. Então, o ângulo AOB é esse. Então, vamos colocar o O no centro do transferidor, deixando o B em 0. O A está apontando para onde? Para 80. Então, 0, 80. Deu para ver? Então, o que significa que o ângulo AOB é de 80 graus. Agora, ele pede o COD. Deixando o O no centro e o C em 0, vamos usar a medida de fora, certo? O C está em 0. O D está apontando para onde? Lembrando que ele está usando de fora 80 graus. Então, a gente viu que os dois ângulos têm a mesma medida. E olhando para a figura, a gente vai ver que AOB é um ângulo em relação ao vértice que está voltado para cima. Já o COD é um ângulo em relação ao vértice que está para baixo.
Então, veja que eles são opostos. Um está para cima, o outro para baixo. Então, AOB e COD são ângulos opostos pelo vértice. E eles medem 80. Agora vamos ao item B. BOC. BOC, eu posso colocar o O no centro. O B está aqui em 0. O C vai estar apontando para onde? Para 100. Deu para perceber? Então, está em 100. Então, o ângulo BOC mede 100. Agora, vamos ao ângulo AOD. O ângulo AOD, o O estando em 0, no centro, o A está em 0, o D está apontando para onde? Para 100 graus. Então, também tem um ângulo de 100 graus. Então, BOC e AOD têm a mesma medida, que vale 100 graus. E, novamente, olhando em relação ao vértice, a gente vê que BOC está virado para a direita e o AOD para a esquerda. Então, eles também são ângulos opostos pelo vértice. Então, com o uso do transferidor, conseguimos chegar à resposta da letra A, 80 graus, e à resposta da letra B, 100 graus. E percebemos que AOB e COD têm a mesma medida e eles ficam em lados opostos pelo vértice. O ângulo AOB está virado para cima, o DOC está virado para baixo, em lados opostos, em relação ao vértice. B. A gente viu também que o ângulo BOC e AOD estavam virados em lados opostos em relação ao vértice. O AOD à esquerda do vértice e o BOC à direita do vértice. E vimos que ambos têm a mesma medida, 100 graus. Argumente com o seu professor e colega como são as medidas dos ângulos identificados no A e no B. Então, se você, aluno, respondeu que as medidas dos ângulos do item A são iguais e as medidas dos ângulos em B também são iguais, você acertou. E generalizando, podemos afirmar que dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, se eu tiver aqui um ângulo mede 50 graus e eu perguntar a medida do ângulo oposto pelo vértice a ele, também vai ser 50 graus. Então, não precisa calcular, é apenas igualar. Não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Dois ângulos opostos pelo vértice tem sempre a mesma medida. Os spoilers são dispositivos para auxiliar o avião a desacelerar durante o voo e a pousar quando chega ao aeroporto durante a viagem. Ele não se abre totalmente, já que o objetivo é desacelerar gradualmente, mas durante o pouso é necessário uma rápida desaceleração, sendo utilizado na sua abertura máxima. Observe abaixo como funciona esse dispositivo. Durante o voo, ele forma um ângulo de 30 graus. Durante o pouso, 60 graus. Então, ele vai formar uma barreira, uma espécie de freio aerodinâmico, ou seja, ele vai usar a resistência do ar para parar o avião. Quanto maior esse ângulo, maior a resistência do ar. A. Quais são as medidas dos ângulos formados entre o spoiler e a asa do avião nas duas situações? Durante o voo, no caso eu disse 30, mas dependendo do lado que você está. Pois
O ângulo maior é 150 e o menor 30 durante o voo. Então, o ângulo formado 150 e durante o pouso 120. Quando fechado, o spoiler fica no mesmo nível que a asa. Qual é a medida do ângulo formado nesse momento? Como podemos denominar esse ângulo? Quando fechado, o spoiler determina um ângulo de 180 e podemos chamá-lo de ângulo raso. Com a atividade, eu vou passar para vocês resolverem uma revisão de todas as operações com ângulos, tudo que a gente estudou nessa unidade. Então, operações com ângulos, ângulos complementares, suplementares e opostos pelo vértice, certo? Então, vocês vão resolver as questões da página 50 e 51 do livro.